Santo Amaro da Purificação, década de 1040. Uma cidade pequena do recôncavo baiano, onde o tempo parecia passar mais devagar. As tardes eram marcadas por sinos de igreja, conversas na calçada e o cheiro persistente do barro molhado pela chuva do interior. Era ali, nesse cenário quase imóvel, que nascia Caetano Emanuel Viana Teles Veloso. Desde menino, Caetano era diferente. Enquanto os outros garotos jogavam bola nos terrenos de terra batida, ele preferia observar. Ficava parado, olhando o movimento das folhas nas árvores, as sombras nas paredes, o voo das andorinhas ao entardecer. Sua sensibilidade era silenciosa, mas viva, pulsante. Não falava muito, mas ouvia tudo. Absorvia o mundo como se fosse um rádio ligado em frequências que ninguém mais percebia. A música estava por toda parte. Em casa, a mãe, Dona Canô, cantava cantigas antigas com aquele sotaque carregado da Bahia ancestral. O rádio tocava Orlando Silva, Carmen Miranda, Vicente Celestino. Mas, acima de tudo, havia o silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio carregado de presença. Aquele que Caetano aprenderia a traduzir mais tarde em palavras, notas, versos. Seu pai, José Teles Veloso, funcionário público, era um homem austero, mas gentil. Incentivava os filhos a estudarem, a entenderem o mundo. A casa era modesta, mas cheia de livros e vozes. Ali nasceram 8 filhos, entre eles, Maria Bethânia, que mais tarde se tornaria sua grande parceira de vida e de arte. A ligação entre os dois sempre foi mais do que sangue. Era quase espiritual. Caetano cresceu num Brasil que começava a mudar, mas que ainda carregava muito da tradição colonial e religiosa. A música era vista com ambiguidade, sagrada na igreja, perigosa no rádio. Mas ele não via limites. Ou melhor, não aceitava que os impusessem. Aos 7 anos, ganhou seu primeiro violão. O instrumento parecia maior que ele, mas Caetano o abraçou como quem encontra uma voz. E tocava, não para impressionar, mas para entender. Era como se cada acorde fosse uma pergunta. Quem sou eu? O que estou sentindo? Por que o mundo dói mesmo quando está calmo? Essa inquietude logo se transformaria em linguagem. A adolescência trouxe mais do que transformações físicas. Trouxe o encontro com a palavra escrita, com a poesia. Caetano lia obsessivamente. Fernando Pessoa, Jorge de Lima, Clarice Lispector. A linguagem o fascinava, não como forma de exibição, mas como ferramenta de escavação. Uma forma de cavar dentro de si e extrair verdades que nem ele sabia que existiam. Começou a compor, canções simples, mas cheias de imagens. Não queria fazer sucesso. Queria dizer algo. Queria talvez ser entendido por alguém que também visse o mundo com olhos tortos, sensíveis, absurdos. Em 1963, mudou-se para Salvador. Foi estudar filosofia na Universidade Federal da Bahia. Ali, tudo se intensificou. Conheceu gente nova, ideias novas, sons novos. E conheceu Gal Costa, e Gilberto Gil, e Tom Zé. Era como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encontrar, uma a uma. E enquanto o país mergulhava lentamente na sombra da repressão militar, Caetano mergulhava em outra sombra, a de sua própria consciência. Estava nascendo algo dentro dele, algo que não era só música. Era uma inquietação estética, ética, política. Mas tudo isso ainda era germe. A semente do homem que, mais tarde, enfrentaria generais com canções ainda estava sendo regada. E era regada por uma contradição central. Como alguém tão sensível, tão introspectivo, podia causar tanto incômodo? Essa pergunta, que começava a se formar, nunca seria respondida totalmente. Porque Caetano nunca buscou respostas. Ele preferia tensionar, provocar, colocar espelhos diante da sociedade, mostrar que por trás do uniforme havia um homem. E por trás da música suave havia uma guerra. Em Santo Amaro, todos ainda o viam como um menino estranho. Aquele que não corria, não gritava, não competia. Mas por dentro, o menino preparava um grito que não viria em forma de protesto direto, mas sim de arte. Um grito feito de beleza, de ambiguidade, de dissonância. Um grito que seria chamado, anos mais tarde, de Tropicália. O menino de olhar parado e violão tímido se tornaria o artista que ensinaria o Brasil a desconfiar das certezas. E tudo começou ali, no silêncio das tardes baianas, entre o cheiro de terra molhada e a voz suave da mãe. O ano era 1967. O Brasil
Já sob os grilhões da ditadura militar, começava a sufocar. A censura crescia. O medo se infiltrava nas redações, nas universidades, nas famílias. Mas em meio à fumaça dos silêncios forçados, surgia algo completamente inesperado. Uma revolução estética. Era estranha, barulhenta, psicodélica. Tinha guitarras elétricas, letras herméticas, roupas espalhafatosas. E no centro estava ele, Caetano Veloso. Não era grito de esquerda, nem discurso de direita. Era outra coisa. Era arte como confronto. Era arte como labirinto. Chamaram aquilo de Tropicália, um nome que viria de um quadro de Hélio Oiticica. E como tudo o que envolve Caetano, não havia explicação clara, apenas impacto. Caetano, junto com Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes e outros, começava só a incomodar, não pelos slogans, mas pela dúvida. Enquanto os militares esperavam enfrentamento direto, Caetano os enfrentava com ironia, com ambiguidade, com uma arma que o poder nunca entendeu direito: a beleza desconfortável. O Festival da Canção de 1968 foi o estopim. Caetano entra no palco com roupas prateadas, à frente da banda Os Mutantes, e canta: "É proibido proibir". A plateia vaiou. Os estudantes de esquerda, puristas, não entenderam. Esperavam uma canção de protesto, não um manifesto artístico contra os dois lados. Tanto a opressão armada, quanto a ortodoxia ideológica. Caetano, furioso, respondeu no microfone: "Vocês não estão entendendo nada. E não é por burrice, é por má fé". Foi o início do fim. Poucos meses depois, ele e Gil foram presos, acusados de desrespeito à bandeira e subversão cultural. Não havia provas, não havia processo, só havia medo. O medo de um país inteiro diante de dois cantores com microfone. Caetano passou 2 meses em solitária, luz acesa o tempo todo. Nenhum espelho, nenhuma notícia. Só o som do próprio pensamento martelando sem pausa. Depois disso, o exílio. Londres, 1979. Chove. Sempre chove. Caetano está em outro mundo, frio, cinzento, sem samba, sem axé, sem sotaque. E ele sofre. Sofre porque não sente raiva, sente falta. O exílio não foi punição, foi amputação, e mesmo assim ele não se calou. Gravou álbuns profundamente introspectivos. Escreveu cartas para o Brasil. E mais do que tudo, continuou a cantar. Não para os ingleses, mas para si mesmo. Para não se esquecer de quem era. Para manter viva a fonte que o ligava a tudo o que amava. E tudo o que o expulsou. Foram 2 anos de exílio. 2 anos em que o Brasil perdeu sua voz mais inquieta. Mas quando Caetano voltou, não voltou igual. Voltou mais preciso, mais maduro. E com uma certeza que nunca mais o deixaria. Não existe liberdade sem risco. E não existe arte verdadeira que não incomode. A Tropicália não foi um movimento musical. Foi uma declaração de guerra estética. E Caetano Veloso, sem disparar um tiro, expôs os generais ao ridículo mais temido: o da ignorância diante do imprevisível. O tempo passou. Passaram-se ditadores, modas, revoluções e plataformas digitais. O Brasil mudou de cara, de pele, de máscara. E Caetano Veloso ainda está ali, em pé, com o mesmo olhar inquieto, cabelos brancos, voz mais baixa, mas ainda com a mesma pergunta nos olhos: "Você tem certeza do que está dizendo?" Porque Caetano nunca se interessou em agradar, nunca quis ser unânime, quis ser inteiro. E a inteireza tem um preço: incompreensão. Nos anos 2000, enquanto muitos buscavam o mainstream, ele foi contra a corrente. Gravou álbuns minimalistas, escreveu livros, levantou bandeiras que nem seus próprios fãs entenderam, defendeu artistas criticados, criticou governos idolatrados, falou de amor e política com a mesma delicadeza feroz. Nunca se escondeu, mas também nunca se explicou. Caetano não pertence a nenhuma geração, nem a dos anos 60, nem a dos 2000. Ele pertence a um tempo interno que não se mede em décadas, mas em inquietações. Velhice não o domesticou. Aos 80 anos, subiu ao palco com os filhos. Comoveu, revisitou canções antigas, mas não por nostalgia, por insistência. Insistência em dizer: ainda estou aqui. Ainda acredito que uma música pode abrir fendas na realidade. Ainda acredito que uma frase pode incomodar mais do que um exército. Caetano envelheceu, mas nunca ficou velho. E quando perguntam se ele vai parar, ele sorri. Aquele sorriso que nunca entrega tudo,
Aquele sorriso que diz: parecer calmo não é o mesmo que estar em paz. Ele sabe que a paz, muitas vezes, é um disfarce da rendição, e ele nunca se rendeu. O legado de Caetano Veloso não cabe em números, discos ou prêmios. Cabe no olhar de quem escuta e sente que algo ali está se movendo. Cabe no desconforto bom que a arte provoca. Cabe no silêncio depois da última nota. Aquele silêncio denso que pesa mais que 1000 palavras. Ele é o artista que nunca quis ser herói. É o cantor que usa a própria fragilidade como armadura. É o intelectual que não teme contradizer a si mesmo. É o baiano que desafia a lógica de Brasília. É o velho que ainda canta como menino. É o menino que já cantava como velho. E quando ele canta, com voz trêmula ou firme, com arranjos elaborados ou violão seco, com raiva contida ou doçura amarga, ele nos lembra de algo que o mundo tenta esquecer todos os dias. A beleza pode ser um ato político. A dúvida pode ser uma forma de coragem. A arte, quando sincera, nunca é inocente. Caetano não quer que você concorde com ele. Ele quer que você pense. E pensar, em tempos de gritos, ainda é um gesto revolucionário.